Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo da série Mulheres na Liderança. Nesta ocasião, nós conversamos com Carol Conway, que é cofundadora da Women's on Board, a WOB. Ela também é diretora do grupo UOL PagSeguro PagBank e ainda é presidente da Associação Brasileira de Internet. Na entrevista, ela fala a respeito da sua trajetória profissional e comenta as dificuldades que atravessou para chegar a esse posto de liderança. E destaca ainda a importância das mulheres nos conselhos de administração. Ficou interessado? Então fique conosco em mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Carol Conway, é um prazer tê-la aqui conosco em mais uma edição do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, muita honra participar desse videocast. Carol, você já teve várias vidas profissionais, a gente comentava nos bastidores aqui dessa entrevista um pouco dessa sua trajetória. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: quando você começou, você tinha essa ambição de chegar tão longe? Quanto você chegou? Não. Resposta simples e direta é não. Eu gosto muito de uma coisa, acho que eu ouvi muito com os meus pais, quando eu era pequena. Eles adoravam Beatles. E eu gosto muito daquela frase do John Lennon: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. E ocupada também. Então, eu sempre deixei as coisas acontecerem e não planejei. Eu só tenho uma coisa dentro de mim, que é essa paixão. Eu preciso estar apaixonada pelo que eu tô fazendo. Então, se eu gosto de alguma coisa, eu vou. Eu pego esse caminho e vou. A vida é muito, muito curta e o mundo é muito grande. Então, a paixão é o que moveu. Mas nunca planejei minha trajetória profissional no papel. Por que é tão importante estar apaixonada, ou melhor, estar envolvida nesse nível com um projeto profissional? Parece que são coisas distintas num ambiente tão racional como a gente imagina um ambiente corporativo, por exemplo. Bom, não é segredo para ninguém que a gente passa grande parte do nosso tempo no trabalho. Se você passar grande parte do seu tempo num lugar onde você não tem um envolvimento emocional, você se torna uma máquina, tá? E a inteligência artificial para desafiar a gente nesse sentido. Cada vez mais, hoje em dia, se fala de soft skills, de inteligência emocional, de inteligência humana, né? De human skills, né? E eu acho que a paixão tem a ver com isso. Eu sempre senti essa necessidade de, além do racional, do técnico, entender que eu tenho que abraçar aquilo para, inclusive, ter condições de galgar algum espaço em determinada área. E você, olhando para trás, percebe um momento, consegue perceber, aliás, um momento em que teve uma virada de chave nesse sentido? Ou seja, você começou a se envolver nesse nível com os projetos profissionais, ou isso aconteceu desde o primeiro momento? Olha, tem uma passagem que me parece fundamental. Eu acredito muito na educação, principalmente na educação infantil, que daí vai dando origem às outras educações. E principalmente nos Estados Unidos a gente vê, né, as crianças vendendo limonada na rua para ganhar um troquinho, para ter um dinheiro a mais de mesada. E como aqui em São Paulo, da onde eu nasci, é um pouquinho perigoso vender limonada na rua, minha mãe me colocou para trabalhar num buffet infantil. Então minha missão era recepcionar as crianças e encher balão. Então, desde pequena eu tive essa motivação. Eu acho que isso fez muita diferença na minha trajetória, para começar a entender o papel da profissão, o papel da independência, no meu caso, feminina. E daí para frente, isso foi acontecendo de uma forma que, enfim, eu tive que entender qual seria o próximo passo e me apaixonar pelo próximo passo, e assim foi acontecendo. Nessa trajetória profissional, talvez não nesse primeiro instante nas festas de buffet infantil, mas em outros estágios da sua vida profissional, você se sentiu de algum modo desencorajada por ser mulher? Isso aconteceu com você especificamente? Porque a gente ouve relatos de que algumas mulheres passaram, muitas mulheres, aliás, passaram por isso. Isso aconteceu com você? Aconteceu, algumas vezes.
poucas, mas aconteceu. A primeira vez foi quando eu estava ainda fazendo estágio e o meu papel no escritório, o primeiro papel no escritório era fazer serviços externos, sendo que os meninos podiam fazer serviços internos. E a um determinado ponto eu me revoltei e falei, poxa, mas por que não eu? É falta de competência? Então, houve uma deliberação para minha promoção como primeira mulher para fazer serviço interno do escritório. Ato contínuo, eu fui despromovida. Então, depois de ter arrumado a minha roupa de estagiária, toda própria para um serviço interno, né? A gente tem essa questão, né, de se arrumar para a nova função. Eu fui despromovida e a justificativa foi, olha, realmente a gente não está pronto para ter mulheres aqui dentro do escritório. E a partir disso, eu decidi que eu não queria mais ficar no escritório. E eu tive uma passagem profissional que também foi muito decisiva para mim, que foi ser estagiária e ler diário oficial, né? Eu lia diário oficial, depois eu fui para Brasília, e quando eu fui para Brasília, porque ninguém queria ir para Brasília por conta da aula da faculdade, que tinha que pegar o ônibus para ir para Brasília, para o CAD, etc. Eu já conhecia um pouquinho o CAD, então quando houve esse episódio no local onde eu trabalhava, eu falei assim, quer saber? Eu vou para Brasília. Pedi demissão e fui. E ali foi como Moisés abriu o mar, sabe? O mar de oportunidades se abriram. E a segunda vez foi quando eu criei o OB. Ele foi motivado principalmente por uma inquietação que eu tinha no setor financeiro. Eu percebia que existiam muitos homens à mesa e que as mulheres, quando existiam, pelo menos no meu caso específico, que sou ligada ao setor de tecnologia financeira, fintechs, etc., tinha eu não diria desconfiança, mas assim, ninguém queria me deixar falar, para ser bem honesta aqui, direta. Não tinha essa verbalização, mas não tinha espaço para eu falar. Então, numa mesa de discussão, um falava em cima do outro e eu não conseguia falar. E muitas vezes as minhas posições, quando eu conseguia falar, eram posições um pouco menos tradicionais, porque vindo do setor de fintech, né, a tecnologia ela revolucionou um pouco as ferramentas ali para se alcançar os negócios, né? E eu logo percebi uma subida de tom. O que você está falando? Não é assim. Enfim, e desencorajamentos, digamos. E aquilo me incomodou muito. E daí, então, eu decidi criar o OB, que é um projeto voltado à liderança feminina. Então, conta pra gente um pouco do trabalho, da atuação do OB, como começou a partir dessa inquietação. Bom, então, ele começa com uma inquietação que morava dentro de mim, um encontro com algumas amigas, que também são mulheres líderes em seus setores, e uma delas falou para mim, sentou, eu mal a conhecia, e ela sentou do meu lado num voo, e falou assim, eu queria fazer alguma coisa sobre, ela usou a palavra, nunca me esqueço, uma palavra em inglês, mas, enfim, um advocacy, ela falou que queria fazer um advocacy feminino. E eu falei, eu não tenho tempo para ficar reclamando, mas eu tô muito inquieta, justamente por conta da minha experiência recente no setor financeiro à época. Por que a gente não cria um selo que dá luz, joga luz nas empresas que têm mulheres na sua liderança? E mais especificamente nos conselhos de administração. A alta liderança, né, o top to bottom, a gente acredita que é o caminho também para incentivar cada vez mais que permeie toda a organização a atualização das práticas no setor. E ela falou, ótimo, vamos criar. E então a gente chamou algumas amigas, pediu o apoio da ONU Mulheres, que nos recebeu super bem, e a gente lançou o projeto em 2019.
E como é que foi a receptividade das empresas em geral e as empresas do setor financeiro em particular em relação a essa demanda? Você falou que você não tem tempo, aliás, para reclamar, mas parte desse advocacy acontece com base nessa contestação de uma certa ordem estabelecida, não? Com certeza. Então, o não reclamar significa, na verdade, reclamar, mas de uma forma diferente, né? Na verdade, tomar alguma iniciativa que, ao invés de falar mal das companhias que ainda não entendem o benefício da diversidade, a gente fala bem das companhias que já entenderam que sem diversidade não tem um bom incentivo para lucratividade. Então, o que nós percebemos? Percebemos que não existia nenhum tipo de identificação que falasse bem das companhias que prezam pela diversidade na alta liderança. E qual que é a melhor forma de você identificar? A gente entendeu que ter um instrumento, né, ter um selo, né, o selo para nós é uma ferramenta. Ter uma ferramenta que identifique essas empresas que estão colocando mulheres nos conselhos de administração, que aí a gente está falando do objetivo específico do OB, que é Conselho de Administração e Conselho Consultivo, facilitaria o reconhecimento pelo mercado das empresas que acreditam no poder da diversidade. 2, facilitaria o que a gente chama de peer pressure. Ou seja, se a empresa do mercado A, uma empresa do mercado A tem o selo OB, a empresa B desse mesmo mercado A, que não tem o selo OB, vai ficar um pouco atrás pela competitividade. Então, nós criamos o selo como forma de identificação, como forma de peer pressure e como forma de estimular cada vez mais as empresas a trabalharem nesse sentido, e também quem quiser medir os benefícios da diversidade, inclusive em termos de lucratividade, consegue já identificar quais empresas têm o selo OB e criar esse histórico. O que as empresas não percebem em relação à diversidade que a OB faz prestar atenção? Em uma palavra, lucratividade, né? Tem uma pesquisa do Bank of America que fala que a diversidade pode acrescentar 28 trilhões de dólares na economia, que ela favorece, que ela cria uma correlação entre lucratividade e diversidade de 15% a mais nas companhias. Então, o nosso objetivo e o que as empresas precisam perceber é que existe uma correlação entre lucratividade e diversidade. Para além disso, como é que a gente quer vender produtos e serviços para uma companhia, de uma determinada companhia que trabalha com público feminino, que trabalha com público negro, que trabalha com outros grupos minorizados, se não se entende, se não se tem na liderança alguém que entenda quem são e o que precisam, né? Tem um projeto, só um exemplo, mas tem um projeto que eu conheci que se chama World Central Kitchen. O projeto do World Central Kitchen, ele faz comida para quem precisa comer. E o que o José Andrés faz? Ele recruta quem tem fome, porque faz uma comida de um jeito que entende quem tem fome, né? Da mesma forma, produtos femininos, produtos para público negro, produtos para qualquer tipo de grupo minorizado, que na verdade são maioria, não são minoria. Carol, a resposta quase que automática em relação a iniciativas como essa do OB tende a ser: mas e a questão do mérito? Porque, no final das contas, o mérito impacta muito mais na performance das companhias do que essas iniciativas que tendem a proteger grupos minorizados. Como é que vocês respondem a isso?
Olha, Fábio, essa questão é muito importante de ser trazida à tona, porque ninguém está pedindo favor, né? Tem uma pesquisa recente, inclusive, dentre muitas que já falam um pouco óbvio, né? Que o que acontece? Os homens, eles se candidatam mais, acho que é do LinkedIn, a última que tem, mas tem várias. Os homens, eles se candidatam mais para as posições, né? Eles aplicam mais o currículo. Só que as mulheres que aplicam têm mais chance de ser contratada. Por quê? A mulher, antes de se candidatar para uma vaga, ela se qualifica mais. Ela tem uma espécie de receio de se candidatar se ela não tiver perfeitamente enquadrada naquela determinada vaga. Então, assim, é importante dizer que não é favor, não é nada, é mérito também, né? Se a gente fizer um processo seletivo às cegas, eu te garanto que muitas mulheres, que é o público que a gente trabalha no OB, elas vão superar determinados homens, assim como homens vão superar determinadas mulheres. O que a gente advoga é uma neutralidade, é que todos sejam tratados de maneira igual com relação a oportunidades, competências e outros aspectos que impactam na continuidade de uma companhia. E como é que vocês têm percebido a reação do público, ou melhor, dos públicos em geral, em relação às iniciativas da UOB? De baixo para cima, por exemplo, as companhias têm gerado já algum tipo de barulho por conta dessa mudança? Sim. O que a gente percebe é que o OB, e assim, só falando um pouquinho da tua pergunta anterior, o OB, ele existe até que a gente consiga atingir minimamente essa equidade. Depois, o OB vai parar de existir. Ele é só uma ferramenta para que a gente consiga introduzir mais mulheres nos conselhos de administração, que, enfim, a maior parte, quando a gente lançou o OB, mais de 50% não tinham mulheres, esse número vem melhorando. Então, vai chegar um dia que o OB não vai mais existir. E isso se aplica muito bem para as companhias que têm o OB. Por quê? No início, a gente percebe que tem poxa, mas será que eu vou tirar essa certificação? E aí, se eu não tiver as mulheres, pelo menos 2 mulheres que o OB pede que a gente tenha no conselho? O que a gente repara começa com 2 e o OB foi só uma ignição ali. Porque daqui a pouco já tem 3, já tem 4, porque o pessoal começa a perceber que todo esse grupo, ele consegue inovar muito mais do que um grupo muito homogêneo. E quando as empresas lançam o OB na altíssima liderança, que são os conselhos de administração e consultivos, elas reportam para a gente, por exemplo, comunicações internas. Os colaboradores ficam extremamente empolgados de ver que tem alguém lhes representando lá, né? Que a empresa está pensando nisso. Hoje em dia, e cada vez mais, os negócios são sobre pessoas. E qual seria a pessoa que não se sentiria orgulhosa de trabalhar numa organização que está pensando em pessoas, né? Você acredita que o caminho para as mulheres, de um modo geral, seria sem tantos obstáculos se iniciativas como essa existissem há mais tempo, olhando assim em retrospectiva? Eu acredito, com certeza, porque mulheres muito pioneiras, né, principalmente na década anterior, elas tiveram muito mais dificuldade, né? A gente avançou um pouquinho, mas mesmo tendo avançado esse pouquinho, hoje em dia a gente está aqui nesse videocast, batendo um papo, falando sobre mulheres na liderança e outros temas. Na década anterior, ou nas 2 décadas anteriores, a vida dessas mulheres era muito mais solitária. Elas não tinham exemplos, elas não tinham rede de apoio, elas não tinham um reconhecimento de que estar ali é uma coisa natural, né? Que o que importa é o que elas falam, não o gênero delas. Essa ausência de referências, de alguma forma, já chegou até você? Alguém já comentou contigo, olha,
falta gente, falta mulher nessa posição, porque a sua trajetória me inspirou. Isso de alguma forma já chegou até você, Carol? Sim. Tem alguns setores que têm bastante dificuldade em ter mulheres. O setor financeiro, ou bem ou mal, vem avançando. Tem muitas pioneiras aí do setor financeiro, e eu admiro muito, que estão, né, é um setor que está caminhando. Agora, tem alguns outros setores que não, né? E eu, né, tenho contato com algumas mulheres desses setores mais complexos, setores de indústria mais braçal e etc., onde nem uniformes muitas vezes se tem para uma mulher que eventualmente esteja grávida, né? Então, essas mulheres, elas vêm muito conversar conosco e a gente faz questão de vocalizar e mostrar que é possível, né? Os exemplos são sempre importantes nessa trajetória e rede de apoio. Carol, tem algum projeto, eu estou fazendo uma pergunta quase que retórica aqui, porque a gente conversou também nos bastidores a respeito, mas tem algum projeto que você quer levar adiante que dá conta de um próximo passo em relação a esse núcleo de poder tão específico quanto os conselhos de administração? Tem. Em primeira mão, então, aqui, para você, a gente está lançando um podcast que chama o Conselho dos Conselhos. Em 2022, eu fui mentorada num programa de diversidade em conselhos, e as conversas que eu tive nessas mentorias foram conversas, assim, que eu tenho vontade de enquadrar ou de gravar. E eu fiquei pensando, por que não tem mais gente ouvindo essas conversas? E então eu estou lançando esse podcast justamente para trazer esses exemplos, não apenas de mulheres, também de mulheres, mas tem muitos homens que chegaram lá e que estão dispostos a mentorar mulheres e a todos, e essas conversas precisam ser expandidas. Então, a gente trabalha num grande centro, mas eu confio muito que um podcast ele consegue levar para todas as localidades, fora dos grandes centros, a expertise dessas pessoas que é muito valiosa. Então, o próximo projeto é o Conselho dos Conselhos. E o que você diria, qual seria o conselho seu para uma mulher que está começando, uma menina que está começando sua trajetória profissional, olhando o exemplo da UOB, de mulheres que chegaram nesse núcleo tão sofisticado de poder? Bom, o primeiro conselho é não deixe de estudar. As mulheres são muito estudiosas, mas não deixe de estudar. É o básico. O segundo conselho é candidate-se, né? As mulheres, elas têm muito a aprender com os homens. Os homens, eles nascem mais empoderados nesse sentido de se voluntariar, de conquistar, de ir atrás. E as mulheres precisam entender que essa força vem de dentro, né? Tem muita mulher que tem síndrome da boazinha. Então, vamos parar com a síndrome da boazinha e vamos atrás, vamos aprender, né, com o que tem de melhor. Então, candidate-se. Terceiro, tem uma rede de apoio, né? Se eu puder ajudar, né, o meu podcast, né, o podcast que eu estou lançando é justamente para reverberar as pessoas que me apoiam, essa rede de apoio. É muito importante aprender com quem já chegou lá. E sejam muito felizes aí nessa trajetória, a gente dá conta. Carol Conway, foi um prazer tê-la aqui conosco no Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras, pela sua entrevista. O prazer foi todo meu, Fábio. Muito obrigada. Obrigada, Rio Bravo, por promover essa pauta tão, tão, tão importante. E quero ouvir todos os episódios. Então esse foi mais um episódio do Videocast Rio Bravo, desta vez com Carol Conway. Fique conosco para as próximas edições. Até a próxima.